E você que gosta do lado cultural, de ir ao teatro aqui em Santa Maria, eu tenho um convite para fazer a todos vocês. Mas antes, uma pergunta: amar é um crime? Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o espetáculo Os Homens do Triângulo Rosa mostra a história de um homem perseguido e mandado a um campo de concentração nazista por infringir uma lei alemã. Mas que lei seria essa? Por que toda essa perseguição? Você aí de casa ficou curioso quanto às respostas dessa pergunta? Pois é, eu converso agora com os responsáveis por essa peça, que é dirigida por Margarida Peixoto e com dramaturgia e adaptação de Marcelo Adams. Essa peça vai ser apresentada hoje e amanhã aqui no Teatro 13 de Maio. E a Margarida e o Marcelo estão ao vivo aqui comigo nos estúdios do Santa Maria agora para contar um pouco mais sobre o enredo deste espetáculo. Boa tarde, bem-vindos. Obrigada, boa tarde também. Vamos começar respondendo para o pessoal de casa, então, que perseguição é essa, que lei é essa alemã que foi infringida? É uma perseguição que existe até hoje, né? Mas é a perseguição que o personagem que o Marcelo faz na peça sofre. Pois é, Marcelo, vamos falar para o pessoal de casa, então. Então, o espetáculo chama Os Homens do Triângulo Rosa, né? Então, Triângulo Rosa era como eram chamados os homossexuais na Alemanha nazista, né? Desde a ascensão do Hitler ao poder, em 33, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 45, os homossexuais foram levados a campos de concentração, torturados e mortos, em número estimado em cerca de 15 mil homens, né? Então a gente resgata um pouco essa história que é relativamente desconhecida do grande público, né? Se fala muito, quando se fala de Segunda Guerra Mundial, se fala da perseguição aos judeus, que foram 6 milhões de mortos, né? Mas essa parcela significativa de homens que foram perseguidos fica um pouco obnubilado, digamos assim, né? Então achamos que essa história deveria ser contada, né? Porque estamos vivendo numa época em que isso está muito evidente, né? Violência contra homossexuais, intolerância, né? Em relação à diversidade sexual. E achamos que essa história deveria ser relembrada, contada em forma de teatro, para que isso jamais se repita, né? Então essa é a nossa missão. Pois é, um assunto lá da Segunda Guerra Mundial, mas tão atual que ainda é bastante discutido. E aqui em toda a sociedade, como que surgiu a ideia, então, além de mostrar, trazer à tona esse assunto, como que surgiu a ideia de criar todo esse espetáculo? Isso fica para a Margarida, né? A diretora aí da peça. Eu fiquei quieta porque, na verdade, a ideia, ela surgiu do Marcelo. O Marcelo é que fez o projeto, o Marcelo que durante os últimos anos tem tentado, entrando em editais, tentado um aporte financeiro para que a gente conseguisse fazer a produção do espetáculo. Foi ele que fez a adaptação da dramaturgia. Ele também é o autor das letras das canções que são cantadas, inclusive cantadas ao vivo, acompanhadas de piano ao vivo. Então, assim, e ele me convidou para dirigir o espetáculo, mas assim, a gênese da ideia e toda a formatação partiu dele, né? Mas, de qualquer forma, é uma necessidade que nós ambos temos, que é falar sobre assuntos que a gente considera relevantes e que o teatro, de alguma forma, pode colaborar para o esclarecimento, para a reflexão mais profunda, para a mudança de comportamento, de atitude, enfim. A perseguição aos homossexuais, a homofobia, ela está tão exacerbada nos últimos anos que a gente percebe que há um retrocesso em termos de liberdades individuais, liberdades civis. Quando a gente pensa que o mundo evolui, a gente pode examinar assim, há décadas atrás, 30 anos atrás, a coisa era mais fácil do que agora, no sentido de que os homens eram mais discretos, né? A gente fala de homossexual masculino porque durante o regime nazista, sobretudo, o homossexualismo feminino era mais tolerado, mas o masculino não. A gente tinha mais liberdade, mais esperança que a coisa evoluísse. E agora a gente está vendo esse retrocesso monstruoso, ao mesmo tempo que, paralelamente a isso, se fala mais sobre, se batalha mais, os grupos se organizam, as chamadas minorias estão mais organizadas, não é? Existe esse estudo e essa percepção agora de que não se divide mais em homossexuais e heterossexuais, mas que tem essa visão, esse entendimento de que tem que se pensar do ponto de vista da identificação do gênero, né? Então, assim, isso abre um leque, isso é tão importante. Então, assim, tem essa linha que luta
pelo direito à igualdade, né? E igualdade é igualdade mesmo, que no momento em que o heterossexual acha que o homossexual é diferente, ele está discriminando. Não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa que o homossexual achar que o hétero é diferente porque não é igual a ele. Quer dizer, são todos iguais, a manifestação sexual espontânea, livre e tudo mais. E eu acho que é relevante, tanto que mobiliza demais assim, as pessoas, o público fica muito emocionado, porque a gente escolheu esse texto específico e a encenação, a concepção e a execução da encenação, ela busca a leveza, a delicadeza, porque é um tema tão doloroso e é difícil da gente ver encenado as crueldades e tudo que se fazia contra os homossexuais, porque eram assim, numa escala de descaso, né, e de preconceito. Os homossexuais estavam na base dessa pirâmide, eles eram inclusive considerados aberrações. Eles estavam abaixo dos judeus, por exemplo, que a gente pensa que pior do que ser judeu no campo de sim, podia ser pior, era ser homossexual. Então a gente acha assim que esse tema ele é tão duro que ele tem que ser tratado com leveza. E aí que entra o grande lance desse espetáculo, é por isso que esse sucesso assim que essa peça está fazendo desde o ano passado, quando a gente estreou lá no Teatro São Pedro, que é falar de amor, entendeu? É uma história de amor. Os caras conseguem se amar e realizar o seu encontro amoroso, sendo observados, sendo permanentemente vigiados, carregando pedras, e eles carregam pedras de verdade, paralelepípedos de verdade em cena, faz parte da cenografia, e eles conseguem se amar, e é lindo demais, é muito, muito emocionante. E é do nosso ponto de vista, enquanto assim, né, realizadores do espetáculo, mas é do retorno do público, né, da crítica especializada, da classe teatral, do público em geral, das comunidades gays, dos simpatizantes pelas causas. E aí o espetáculo só foi, né? A gente conseguiu montar esse espetáculo através de um aporte financeiro muito importante, que é um Prêmio Nacional da Funarte, depois de anos batalhando, porque ninguém queria dar dinheiro pra gente fazer isso. Aí achavam que não tinha nada a ver, que esse tema era perigoso, que era melhor deixar de lado. Ouvimos absurdos de comissões, né? Que em princípio teriam que ter cultura, informação. Não. Aí a gente ganhou a Funarte. Conseguimos montar então, estreamos maravilhosamente bem, e agora a gente ganhou o prêmio de circulação da Petrobras, que é um prêmio concorridíssimo, são quase 700 projetos do Brasil inteiro, 60 e poucos premiados aqui do Sul de teatro adulto, e os Homens do Triângulo Rosa estão incluídos nessa seletíssima assim, lista, né? Então, ano que vem a gente vai Brasil afora, mas nos lugares onde a homofobia está assim, ó, bombando, digamos assim, onde tem mais violência, mais agressividade, mais perseguição e mais homicídios, né? Que é a região nordeste do Brasil. Pois é, já deu aí para o pessoal de casa ter um gostinho sobre os principais detalhes dessa peça que vai ser apresentada aqui no Teatro 13 de Maio. Inclusive o Marcelo já foi premiado também, né? Ontem, Como é que foi essa premiação ontem? Então, ontem à noite foi a cerimônia, né, dentro do Festival Porto Alegre Cena, que acontece já há 22 anos em Porto Alegre, Festival Internacional de Teatro. Existe uma premiação chamada Prêmio Braskem em Cena. E ontem à noite foram divulgados os vencedores e eu recebi o prêmio de melhor ator por esse espetáculo, Os Homens de Triângulo Rosa. Então a gente está muito contente com esse reconhecimento, foi muito legal. Pois é, quase um ano aí, vocês estrearam em outubro do ano passado, é a primeira vez aqui em Santa Maria. Santa Maria, convite aqui da Ruth, né? Ruth Sport, que é administradora, tão brilhante quanto a mãe dela lá em Porto Alegre, né? A dona Eva. E aí tem esse projeto que é Palco Brasil, né? O nome do projeto, que é a segunda edição já. E aí, então, são 3 espetáculos que fazem parte, eu imagino que o público daqui saiba. Um é nacional, que foi o do Antônio Fagundes, que acho que já veio. Já foi. Tem um que é local e um que é do Rio Grande do Sul. E o do Rio Grande do Sul, quem está representando, por escolha da comissão, é a nossa peça, Os Homens do Triângulo Rosa, que se apresenta hoje, então, às 20 horas. E amanhã a gente faz a segunda sessão, às 20 horas também. Ainda o pessoal pode adquirir os ingressos aqui na bilheteria do teatro. Sim, a bilheteria abre agora, claro, já não sei exatamente o horário, mas sim, com certeza, vale a pena, viu? É um espetáculo assim que foi considerado pela crítica especializada em teatro de Porto Alegre como o melhor espetáculo de 2014, né? E a dona Eva assistiu, a gente estreou lá, ela ficou muito comovida porque ela, de uma certa forma, ela vivenciou isso, né? Antes de vir para o Brasil, né? Quando ela morava na Alemanha, e tinha amigos também que foram perseguidos. Foi muito doloroso para ela.
Daí ela recomendou também, com ênfase, tem que levar os homens do Triângulo Rosa, aí tem que circular, tem que andar, tem que ir para Santa Maria e tal. E a gente foi finalmente escolhidos para vir aqui. A gente está esperando que o público prestigie, porque é um espetáculo assim de uma produção muito, ele é rico, ele é luxuoso. Uma pesquisa de figurinos, por exemplo, desde a gramatura do algodão, a gente mandou fazer para que os uniformes dos prisioneiros fossem idênticos em caimento, sabe? Em textura. Pois eu até ia perguntar, porque é tudo na Segunda Guerra Mundial, aí como é que ficou esses detalhes do figurino, da cenografia? Pesquisa. Tiveram que pensar e pesquisar todos os detalhes. Pesquisa, que a nossa equipe técnica, assim, ela é muito boa, tanto figurinista quanto a cenógrafa, o iluminador. Então, assim, pessoas que trabalham muito tempo fazendo teatro, conhecem bastante, são muito interessados. E quando a gente tem dinheiro para fazer, que era o caso que a gente tinha, o financiamento da FUNARTE, daí tu pode pagar cachê, tudo, sabe, decente, digno, assim, porque nem sempre a gente tem essas condições ideais de trabalho. E nesse caso dos Homens do Triângulo Rosa, nós conseguimos. Então, é um espetáculo assim que se bota um piano em cena para ser tocado ao vivo por uma musicista do calibre da pianista que nós temos, que é a Alda Pires, isso é luxo, entende? Em termos de trabalho, de acabamento, assim, o público vai ver realmente uma montagem que para nós também está sendo um privilégio, porque nem sempre a gente consegue realizar, a gente quer, mas nem sempre a gente tem a grana, né? Porque a gente precisa de dinheiro. Então é lindo, o espetáculo é lindo mesmo, né? Também porque fui eu que dirigi, mas a gente ouve os outros também, né? Não adianta a gente achar que está arrasando e depois o público é refratário, não comparece. Não, teatro lotado, né? Porto Verão Alegre, por exemplo, o teatro a fila vai até a Avenida Ipiranga, ali a partir do Centro Municipal de Cultura. Agora no Porto Alegre em Cena a gente fez também, como participamos. E assim, o Teatro Renascença lotado, as pessoas tendo que voltar, não conseguiam ingresso, quer dizer, o público está prestigiando porque há propaganda boca a boca, entende? É um ano que esse espetáculo já está na 4ª temporada e as pessoas saem recomendando, que é a melhor propaganda, não tem assim comercial que venda o produto do que eu chegar para ti e dizer, vai lá que o espetáculo é bom, ou tu me indicar alguma coisa, né? E foi o que aconteceu com os Homens do Triângulo Rosa, por isso o sucesso, né? É verdade, o público aqui de Santa Maria agora vai ter essa oportunidade hoje às 8 horas da noite, também amanhã, de conferir aqui no Teatro 13 de Maio esse espetáculo, belíssimo espetáculo. Marcelo, pode convidar aí o pessoal, a população de Santa Maria, para prestigiar essas 2 noites aqui no teatro. Então convidamos a todos, né, os habitantes não só de Santa Maria, mas da região aqui. Conheço um pouco a cidade, que eu fui professor da UFSM há alguns anos atrás no curso de teatro. Já nos apresentamos aqui no 13 de Maio algumas vezes também, então é um público muito interessado, muito inteligente. E eu acho que vai apreciar o nosso espetáculo. Então, hoje, amanhã, às 20 horas, no Teatro 13 de Maio, essa pequena pérola aqui de Santa Maria que tem que ser conhecido por todos, né? É verdade. Tem alguma classificação de idade? 14 anos. Uhum. 14 anos. Sim. Tá certo. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, desejar mais sucesso e que o público de Santa Maria aí prestigie esse grande espetáculo. Parabéns pelo trabalho. A gente tá confiante. Tá certo. Muito obrigada. Então. Obrigado, sucesso para vocês.